Era uma época difícil, onde a pobreza e a seca castigavam as terras do Ceará. A pequena vila de Quixadá do Sul, situada entre Quixeramobim e as serras rochosas da região, vivia basicamente do trabalho árduo de seus agricultores e vaqueiros. O sustento vinha da criação de gado, mas em tempos de estiagem, a fome e o desespero se espalhavam pela comunidade. Entre os moradores mais respeitados estava uma jovem mulher chamada Teresa, filha de um próspero fazendeiro local. Teresa era conhecida por sua beleza singular e por sua devoção à igreja. Apesar da condição financeira da família, ela mantinha uma simplicidade que conquistava o respeito de todos ao seu redor. Entretanto, Teresa escondia um segredo que desafiava sua imagem de virtude. Há algum tempo, ela havia se apaixonado por um padre, o jovem padre Inácio, recém-chegado à vila. A relação entre Teresa e o padre foi intensamente proibida, tanto pela comunidade quanto pela própria igreja, que via isso como um pecado mortal. O romance clandestino seguiu em segredo por meses. O padre Inácio, um homem bondoso e querido pelos fiéis, também lutava internamente entre o amor que sentia por Teresa e seu compromisso com a vocação religiosa. Mas os encontros às escondidas continuaram, até que uma noite algo terrível aconteceu. Era uma quinta-feira à noite, e a lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando as matas secas ao redor da vila. Teresa, como de costume, se preparava para encontrar o padre Inácio em um lugar afastado, numa clareira entre as árvores. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Os cães da fazenda latiam sem parar, e os moradores mais velhos diziam sentir um ar pesado no ambiente, como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer. Ao se aproximar da clareira, Teresa começou a ouvir um som distante de trotes. Não era incomum ouvir cavalos à noite, já que muitos vaqueiros voltavam tarde para casa. Mas o som que ela ouvia era diferente. Era mais pesado, ecoava na escuridão de uma forma que fazia seu coração disparar. Ignorando o medo que começava a surgir, Teresa seguiu em frente, convencida de que encontraria o padre esperando por ela. Mas ao chegar ao local combinado, em vez de encontrar Inácio, o que ela viu foi algo que a aterrorizaria para o resto de sua vida. A mula apareceu de repente, galopando furiosamente pela clareira. Não era uma mula qualquer. Essa mula não tinha cabeça, e do lugar onde a cabeça deveria estar, saíam labaredas de fogo. As chamas iluminavam o campo ao redor, e o som do trote da criatura era ensurdecedor, como se o próprio chão estivesse pegando fogo a cada passo. Teresa gritou, tentando correr, mas suas pernas não a obedeciam. A mula se aproximou dela a uma velocidade impressionante, e enquanto se movia, os chifres que substituíam sua cabeça incendiada podiam ser vistos brilhando no escuro. Teresa caiu ao chão, sentindo o calor das chamas da mula queimando as folhas secas ao seu redor. A mula não a atacou diretamente, mas circulou ao seu redor, como se a estivesse observando mesmo sem ter olhos. As lendas antigas diziam que a mula sem cabeça era uma mulher amaldiçoada por ter um relacionamento com um padre, e Teresa sabia naquele momento que o castigo havia caído sobre ela. Ela desmaiou de medo, e na manhã seguinte foi encontrada pelos vaqueiros da fazenda de seu pai, sozinha na clareira, com queimaduras leves nos braços e um olhar perdido que assustava a todos. O padre Inácio, entretanto, havia desaparecido sem deixar rastros. Acredita-se que ele fugiu para escapar da vergonha e do castigo divino que recairia sobre ele. Mas outros contavam que ele havia sido levado pela mula, consumido pelas chamas de sua culpa. Após o evento, Teresa nunca mais foi a mesma. Ela se isolou em casa, raramente falando com alguém, e muitos acreditavam que sua alma estava perdida, assim como a de todas as mulheres amaldiçoadas pela mula sem cabeça. Na vila, a história rapidamente se espalhou, e o medo da mula se intensificou. Os relatos sobre a criatura continuaram por anos. Vaqueiros que trabalhavam nas noites de lua cheia afirmavam ver a mula correndo pelos campos, suas chamas iluminando a escuridão.
Em muitas ocasiões, animais apareciam mortos nas fazendas próximas, com marcas de queimaduras no corpo, o que reforçava a crença de que a mula passava por ali durante a madrugada. Certa vez, um grupo de homens decidiu organizar uma expedição para caçar a mula e, finalmente, acabar com o tormento que ela trazia para a vila. Armados com espingardas e facões, eles partiram em uma noite de lua cheia, guiados pelos relatos de onde a mula tinha sido vista pela última vez. Seguiram as pegadas queimadas na terra seca até o pé de uma serra próxima, onde diziam que o fogo da mula iluminava o céu em noites de sua aparição. Ao chegarem à serra, no entanto, foram surpreendidos pela criatura. A mula avançou rapidamente sobre eles e as balas de suas espingardas pareciam não surtir efeito. Um dos homens, em desespero, tentou feri-la com um facão, mas a lâmina se derreteu ao entrar em contato com as labaredas que saíam do pescoço da mula. Um dos caçadores, um homem mais velho e experiente, gritou para que recuassem, dizendo que a mula não podia ser ferida com armas mortais. O grupo fugiu, correndo de volta para a vila, e nunca mais tentaram enfrentar a criatura. Desde então, ninguém mais ousou sair à noite durante as luas cheias, e a vila vivia com medo de encontrar a mula sem cabeça vagando pelas estradas desertas. Teresa, após o incidente, entrou em depressão profunda. Dizem que anos depois enlouqueceu completamente e foi vista vagando pelas mesmas clareiras onde havia encontrado a mula. Alguns acreditavam que, em suas noites de delírio, ela ainda procurava o padre Inácio, como se quisesse reparar o erro que havia cometido. O caso da mula sem cabeça de Quixeramobim tornou-se uma das histórias mais famosas da região. Embora muitos considerem apenas uma lenda, os moradores mais antigos juram que tudo aconteceu exatamente como foi contado. E até hoje, os descendentes dos sobreviventes evitam andar sozinhos nas noites de lua cheia, temendo que a mula ainda esteja à espreita, galopando pelos campos secos do sertão, sempre pronta para punir aqueles que se atreverem a desafiar as regras da fé e da moralidade. A história da mula sem cabeça, que passou a ser um símbolo de medo e penitência no sertão cearense, continua viva, mostrando que em terras tão castigadas, as superstições e lendas mantêm sua força, enraizadas nas profundezas da cultura e do imaginário popular nordestino.